Oi, gente. A paz do Senhor, povo abençoado, povo do Deus fidelíssimo. Estamos aqui com mais uma live. Deixa eu ajeitar aqui que o celular tá caindo. Olá, Tamires. A paz. Boa tarde, mulheres abençoadas, povo abençoado. Estamos aí com mais uma live. Finalizando o tema dessa semana, que eu vou até colocar aqui, né, gente? Olha aí, a nossa convidada já está aqui. Deixa eu só colocar aqui o tema. Deixa eu colocar aqui o tema que está sendo... Olha aí, vamos já convidá-la aqui. A nossa convidada dessa tarde. Olá, Érica! Ai, que maravilha! Que estou muito feliz por tê-la aqui conosco nessa live. Estamos aqui, uma honra também, muito gostoso o convite que você fez e chegou o dia. Chegou o dia! Muito feliz, assim, eu não a conheço pessoalmente, mas eu tenho uma admiração muito grande, porque, como eu já havia lhe dito antes, eu venho acompanhando a senhora pelas redes sociais e vejo o conteúdo e a ajuda que tem sido para tantas pessoas, né? E eu quero que a senhora se apresente aí para esse povo, mas antes, eu já estou pedindo aqui para eles já começarem a... Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Vê se o pessoal Pronto. respondeu. Estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo ok? Eu preciso colocar o fone. Já vou compartilhando aí essa live, porque ela tem muito para nos ensinar. Acho que está tudo ok. Então, a senhora pode se apresentar o tema, né? Encerrar o poder da gratidão a Deus. Esse tema foi de segunda até hoje, com esse tema. E eu sei que tem várias formas de agradecermos e ser grato a Deus. E eu sei que vai ser uma tarde de muitos ensinamentos. Eu sei que Deus também vai derramar uma porção aí para que a gente possa receber mais de Deus. Tá. Então, eu já começo agradecendo. Eu agradeço muito, muito a Deus a oportunidade que estou tendo nesse momento. Eu sou psicóloga há 25 anos e trabalho atendo casal, atendo famílias, individual também. Há mais de 20 anos eu ensino sobre terapia sistêmica familiar. E nesse momento exigente, nesse momento conflituoso, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas pedindo ajuda, de pessoas compartilhando o momento que está vivendo. E eu quero dizer assim, quanto eu sou grata a Deus, porque na minha história de vida, coube a Ele me trazer do interior de Minas para estudar, para esse tempo a gente poder ajudar. Então, para mim já é um grande momento, né? É uma grande oportunidade. Deixa eu colocar o meu fone para ver se melhora. Melhorou? Uma grande oportunidade de estar ajudando todas as pessoas. E eu estou aqui no Rio de Janeiro, nesse investimento por indivíduos, por pessoas, por famílias, dando cursos para conselheiros e terapeutas de famílias. Por isso que os meus conteúdos são muito ligados àquilo que todos nós vivemos nas nossas casas. Não é verdade? Isso. Todos nós, eu digo que a teoria alguém escreveu, mas não é novidade. É aquilo que eu vivo na minha casa, você vive na sua casa. Cada um de nós tem a sua história e o seu momento de família. O tema gratidão é um tema que eu fiquei pensando, bom, já que é um tema falado a semana toda,
Vamos ver que caminho, mas eu acho que cada convidado, e foram pessoas muito especiais que você convidou a semana toda, tem o seu olhar, né? Te leva a ver de um ângulo. É. E eu quero convidar cada um que está assistindo a gente aqui hoje, que fica até o finalzinho, que a gente vai também levar por um ângulo bem, bem interessante. Eu já aprendi muito. Além de grata, né, a oportunidade que Deus está me dando, o convite que você me fez, também já aprendi muito só em preparar aquilo que a gente está conversando hoje. Meu Deus. Gente, eu sempre peço aqui, depois de cada live, né? Tenho um pedido para vocês irem lá no meu feed e comentar e compartilhar o que Deus ministrou ao seu coração através dessas mulheres que têm dado essa preciosa, né, esse precioso tempo delas para a gente aqui. E eu já quero agradecer também pela sua presença, por ter recebido esse convite e por todos que já têm, algumas já começaram a comentar lá, e eu louvo a Deus por isso, porque quando a gente começa a propagar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, a gente também começa a ajudar a acrescentar a fé do outro, através dos feitos de Deus sobre a nossa vida. Sim. Então, quando eu começo a dizer o que Deus tem feito, vai gerar naquela outra pessoa, se Deus fez na vida dela, se Deus falou, então vai fazer comigo também. Então, isso é tão bom, esse compartilhar, esse momento de falar, porque a gente só escuta tantas coisas ruins, e por que não falar dos grandes feitos de Deus em meio ao caos? Então, pensando agora, né, na palavra gratidão, eu fiquei pensando assim, bom, como psicóloga, gratidão, para muitos, talvez seja até diferente você agora pensar. Gratidão é um sentimento. A gente fala tanto no sentimento de amor, de alegria, no sentimento de paz, de tranquilidade, no sentimento de tristeza, sejam sentimentos agradáveis ou desagradáveis. E pouco olhamos que a gratidão também é um sentimento. Mas aonde é que ela difere? Para mim, a grande diferença, vou pegar o sentimento amor. O sentimento amor, ele é vivido, ele é colocado em prática na relação com outra pessoa. E a gratidão não. A gratidão, ela não é vivida. A gratidão, ela interfere na sua percepção de vida. Olha que diferente. Meu Deus. A prática vai ser consequência de como você percebe a vida. E aí eu comecei a pensar assim, Érica, então tá bom, já que a gratidão é um sentimento como tantos outros, pouco falado, mas como sentimento, e interfere na maneira de ver a vida, vamos começar a pensar em algumas situações. Olhando a Bíblia, na hora, né, que é um momento clássico, né, quando Jesus cura os 10 leprosos, e naquela hora de Lucas 17, é forte. É forte. Porque todos ali reconheceram que tinha uma necessidade. 10 leprosos reconheceram que tinham uma necessidade. Que eles estavam enfraquecidos, que estavam doentes, que não estavam bem. E foram até Jesus como autoridade de mudança, uma autoridade de cura. Então reconheceu, buscou a cura, mas depois que, quando Jesus deu a ordem, né, ide e apresentai-vos aos sacerdotes, os 10 foram. E o texto bíblico diz que de repente um olhou para si, olha aí a percepção. Isso. Então ele começou o que mudou nele? A lente, a percepção. Então ele olha para si e se vê limpo. E se ver curado. E aí ele fala, ops, aconteceu alguma coisa de diferente. Eu estou limpo. E aí ele volta até Jesus para agradecer. Nossa, como eu fiquei pensando nessa lente de perceber a vida.
Porque eu pensei, fiquei me lembrando de pessoas que têm dinheiro, mas não se percebem ricos. Que têm saúde, mas não se percebe saudável. Que tem família, mas se vê sozinho. Que tem amigos, mas não se vê, não tem percepção de que tem pessoas com quem compartilhar. Isso. E tudo isso, o que propicia, o que possibilita essa lente? A gratidão. A gente não fala tanto isso, né? Eu já vem aqui, assim, um monte de perguntas. A senhora como mestre, né? Sim. E que eu vi aqui, eu dei uma olhada um pouco no seu currículo, fui dar uma... E eu vi assim, mestre, então já tem uma base, tem muita coisa para nos ensinar. E eu acho que, como eu e diversas pessoas que estão aí, mas eu vou falar por mim, assim, como estudante de psicologia. Então, o que me veio, quando a senhora começou a falar isso, automaticamente foi o que leva o ser humano ter tudo e ser tão ingrato, principalmente às pessoas e a Deus. Ok. Que aí, vou reorganizar sua pergunta. O que leva o ser humano a olhar e não ter a lente de percepção grata? Isso. Né? Porque a situação está aí para todos. Ela é igual para todo mundo. Isso, é verdade. Mas não são todos que vão usufruir, porque depende desta lente. Então, o que leva algumas pessoas a viver uma situação adversa e agradecer. A viver uma situação boa e não agradecer ou não agradecer. Olha só, Érica, tudo para mim, na minha visão sistêmica, como profissional, né, e terapeuta de sistêmica familiar, tudo começa e termina na família. Acredito. Na família. Né? Eu gosto muito de repetir e vou repetir sempre. As nossas maiores alegrias acontecem dentro da família. É. As nossas piores tristezas, as nossas maiores preocupações acontecem aonde? Na família. Então, onde é que a criança constrói a lente de perceber a vida? Na família. Na família. Antes da criança ter o cognitivo, a sensibilidade para sentir Deus, para pensar Deus, ela está construindo essa percepção lá na família. Então, a causa, aonde é que a âncora engancha? A causa, o que dificulta uma pessoa ser grata, são as suas experiências na família. Lá é a origem. E eu fiquei pensando, né, assim, e eu queria até contar uma historinha. Fique à para vontade. ilustrar o que eu acabei de falar, e depois eu vou colocar 4 pontos aqui para ser bem mais didática. É uma história de Juan Garriga, de um livro chamado Onde Estão as Moedas? Olha que interessante. Ele diz o seguinte, que numa noite, uma noite qualquer, em um lugar qualquer, um homem dormindo teve um sonho. Ele sonhou que os pais vieram até ele e deram moedas. Não sabemos quantas moedas, se foram poucas, se foram milhares, de que metal eram as moedas, se era prata, bronze, ouro ou ferro. Mas o fato é que os pais deram essas moedas e ele as recebeu. E ele sentiu no coração uma alegria, um preenchimento. E baseado nesse sentimento, ele dormiu em paz. Ele usufruiu daquela noite de repouso. E ao acordar de manhã, ele foi na casa dos pais. E chegando na casa dos pais, ele compartilhou o sonho que ele teve. E contou para os pais, olha, vocês vieram no meu sonho, me deram moedas, não sei quantas foram, não sei de que metal, mas eu quero agradecer e dizer como me fizeram bem. Como emocionalmente eu me senti amado, pertencendo a alguém, preenchido. E eu sou grato. E os pais ficaram tão felizes e disseram, meu filho, essas moedas representam o que de melhor nós tivemos para te oferecer na vida. A educação,
o acolhimento, a orientação de vida, a alimentação, o estudo, o que de melhor nós tivemos, nós te oferecemos. E estamos muito felizes, porque você não está contabilizando se foi muito ou pouco. Você abriu o coração e recebeu. E ele foi embora, preenchido, tranquilo, seguro. Quando vinham as adversidades, ele olhava para trás, lá lembrava dos seus pais, agradecia e prosseguia. Vinham os obstáculos, ele olhava para trás, lembrava dos pais que deram tudo do que foi possível, agradecia e superava os obstáculos. Bacana, não é? Então, esse homem desenvolveu o quê? A possibilidade de agradecer, de ter um coração grato. Todas as pessoas que vieram ao longo da vida, amigos, colegas de trabalho, cônjuge, filhos, ele estava tão preenchido que ele transbordava amor. E de uma maneira tranquila, ele prosseguia a vida. Só que numa outra noite, em um outro lugar qualquer, um outro homem teve um sonho parecido, em que chegava os pais, entregava as moedas, também não sabemos quantas moedas, se eram poucas, se eram milhares, de que metal eram, mas ele achou pouco, ele achou insignificante, e ele desdenhou. Pra que isso? Eu mereço mais, eu preciso de muito mais na vida. Quem vocês pensam que eu sou? Me dando só isso não me basta. Ele dormiu intranquilo, aflito, chateado, agitado. Levantou de manhã, foi para a casa dos pais. Chegando na casa dos pais, contou o sonho para os pais. E os pais, humildemente, porque olha a diferença. Os outros pais ficaram tranquilos. Estes não. Estes humildemente disseram: meu filho, isso foi o melhor que pudemos te dar. Nós não tínhamos mais do que isso. E fizemos em amor. E ele, com raiva, chateado, reclamou, criticou, desdenhou, esbravejou e foi embora, dizendo que nunca mais voltaria na casa dos pais. Que, se possível, que os pais não procurassem mais por ele. E que ele ia mostrar que ele era maior do que os pais achavam que ele era. Se encheu de uma força, mas uma força feroz. E passou maltratando as pessoas, passando como tratou em cima das pessoas, porque ele tinha que vencer, custe o que custasse. Ele não foi uma pessoa tranquila. Ele construiu uma lente de ingratidão. Ele não veio para a vida preenchido. Ele veio para a vida esvaziado. Acho que eu te respondi. Respondeu. Aonde é que a gente constrói a possibilidade de sermos gratos ou não? Lá nas primeiras experiências de vida na família. Meu Deus. Eu acredito plenamente, mais do que nunca, isso. E agora, muito mais. Porque estudando um pouco e a gente vê que o indivíduo, toda a reação dele tem tudo a ver com a história de vida realmente familiar e desde o ventre. E aí, hoje, antes, assim, eu confesso que antes eu não tinha maturidade suficiente para entender certas reações de certas pessoas em convivência e o porquê que elas reagiam assim comigo. E hoje, com essa lente diferenciada, eu entendo como essa pessoa, a gente tem que amá-la, ter misericórdia. Ela não veio de uma família, de uma infância que aí eu começo a olhar para mim e dizer assim, caramba, eu tive uma infância, eu tive um paizão, eu tive meu herói, meu pai. Então, assim, você começa a dizer assim, e avaliar, assim, essa pessoa talvez não teve.
E aí o amor de Deus e a graça de Deus começa a nos preencher de tal forma que a gente consegue ver aquilo que o outro fez para nos destruir, para nos defamar, Sim, para nos sim. humilhar, para nos denegrir. A gente vê que aquela pessoa, na realidade, é uma pessoa indefesa, carente e que precisa tão somente de perdão e amor e cuidado. Então, se ela vem preenchida, ela transborda. Então, ela olha com gratidão e compartilha. Se ela vem esvaziada emocionalmente, ela vem muitas vezes querendo receber do amigo, do cônjuge, dos filhos, o que os pais não deram. Então é como se ele viesse com a contabilidade. Vamos pensar na contabilidade? No livro caixa? Então o livro caixa dele, ele acha que ele tem a receber. Eu gosto de dividir o mundo em dois grupos. Um grupo que acha que recebeu da vida o que foi possível, então ele é grato, ele tira lições nas adversidades. Então ele é doador. E o grupo que acha que a vida ficou devendo a ele, que a família ficou devendo, que os pais ficaram devendo, que Deus está devendo. Então ele se relaciona com as pessoas querendo receber. Este te dá o calote com tranquilidade, sem culpa nenhuma. Porque ele passa a ser vítima na vida. E as vítimas não conseguem agradecer. Olha Meu Deus, forte. Demais. As vítimas, elas acham que eu tenho que pagar, que você tem que pagar, que o vizinho tem que pagar, que os filhos têm que pagar. Todo mundo tem que pagar pela dor, pelo sofrimento que ela passou. Então, ela não usufrui da vida. Ela fica com a nota promissória na mão, esfregando na cara das pessoas e impondo para que ela tenha a receber. E aí, ela não compartilha, ela não usufrui, ela não tem um coração de gratidão. Aí eu gostaria de... Agora eu fiquei pensando numa música que acho que todos nós cantamos muito, né? Se alguém quiser fazer pergunta, posso abrir para quem quiser perguntar? Pode. Então, quem quiser perguntar durante aqui a nossa conversa, aqui dessa aula, meu Deus, uma aula edificante, que eu já estou aqui, ó, borbulhando aqui de tanta felicidade, porque eu estou aprendendo pensando assim, à Érica. vontade. Eu fiquei pensando naquela música que a gente levanta os braços e canta, né? Te agradeço porque me salvou, porque me libertou, porque morreu na cruz por mim. Todos nós gostamos de levantar as mãos e cantar bem forte. Te agradeço, te agradeço. E eu vou desafiar agora quem está nos assistindo. Se você tem um livro caixa defasado com seus pais, eu não credibilizo essa sua canção. Isso. Como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Como eu vou agradecer a Deus que eu não vejo, se eu não sou grato aos meus pais que eu vejo? Se eu acho que eles me deram moedas de menos e que eles estão me devendo. Meu Deus, é isso aí, né, Camila? Camila, lá do Rio, minha amiga. Sim. É forte. É forte. É forte. É muito. Né? Porque é fácil chegar e cantar. Isso. Mas, se tiver alguma pergunta, você pode falar. Mas eu queria, assim, listar o que é o momento que eu volto. Eu tenho falado isso, sabe? Em 2020 eu tenho colocado que eu acredito que a reconciliação com as nossas famílias é um caminho de cura. Não é à toa que Deus nos trouxe para dentro das nossas casas. Não é à toa. Então eu estou falando para quem sente no coração que receberam as moedas possíveis dos seus pais, mas também eu e você estamos falando para aqueles que acham que os pais deram a menos.
que os pais ficaram devendo as moedas afetivas. E aí, pensando nessas pessoas, né? Quando eu reconheço a gratidão ao meu pai, à minha mãe biológica, ou pai e mãe adotivo, ou pai e mãe que Deus nos colocou na minha vida, primeira coisa que acontece é um momento de honra. É um momento de honra. Cria uma hierarquia. Os pais, eles sempre são autoridade sobre os filhos. Minha mãe pode ter 90 anos e eu posso ter 70. Ela é autoridade sobre minha vida. E cabe a mim honrá-la e agradecer por tudo que ela pode fazer por mim. Então esse é o primeiro passo, sabe? Agradecer ao meu pai, à minha mãe, a Deus, como um momento de honra, como um momento de estabelecer uma hierarquia. Segundo item, agradecer ao meu pai e à minha mãe como um momento de autorresponsabilidade. Agora eu vou ver assim, espera aí, meu pai e minha mãe também são seres humanos, acertaram e erraram. Se eu acerto e erro, eles também acertaram e erraram. Então eu vou me responsabilizar por aquilo que é na minha vida, para me liberar, liberando os meus pais, perdoando os meus pais. Aí eu vou ser grato a Deus. Porque família a gente não escolhe. Quem nos dá família? É Deus. Então, se você critica a sua família, você está desonrando a Deus. É, isso mesmo. Você está desonrando uma vontade divina para a sua vida. Você não está sendo grato a Deus, a família que Ele escolheu para você. E tudo que Deus faz é bom. Perfeito. Perfeito. Se Ele escolheu essa família, por melhor como foi a sua experiência, ou por pior que tenha sido a experiência de muitos, dolorosa, mas foi lá que Deus te deu a oportunidade de adquirir estratégias, ferramentas, lições de vida. Quantas pessoas me dizem assim, tá, agora eu entendi, porque o meu pai foi embora, porque a minha mãe negligenciou a maternidade dela, eu agradeço, porque eu aprendi que eu tenho pernas. Eu agradeço, porque eu não sucumbi. Isso. Porque mesmo criança eu não sucumbi. Então é com essa dor que eu agradeço a boa pessoa que eu sou hoje. Terceiro item, então honra, autorresponsabilidade. Isso vai gerar a sensação de troca, de dar e receber. Porque se eu tenho um coração grato, eu me sinto preenchido. E agora eu posso me humilhar e pensar assim, nossa, a Érica, muito obrigada, me ajudou, porque em algum momento ela foi melhor do que eu. E não tem nada de errado nisso. Porque Deus nos fez diferentes. Para onde o dom que Deus te deu, de repente eu não tenho. E uma habilidade que você não tem, Deus me deu. Para que dois andem lado a lado, e quando um cair, o outro ajudar. Isso. Um precisa do outro. E a gratidão é quando eu aceito humildemente que o outro é melhor do que eu. O outro me ajudou. E agora eu posso aceitar ser ajudada para eu me preencher e depois eu poder ajudar. Há uma troca, há um alinhamento entre o dar e o receber. Não fica desigual, um só ganhando ou os outros só recebendo. Vai alinhar. E aí a gente chega no último item, que é o pertencimento. A gratidão me leva a construir a sensação de que eu pertenço. A gente só consegue se sentir pertencendo a Deus depois que eu agradeço por pertencer à família que Ele me deu. A sensação de pertencimento. Então,
Esse é o grande poder transformador da gratidão. Agradecer a Deus, a família. Foi o primeiro ato que Deus nos deu. A vida através dos nossos pais. E nós vamos honrar, nós vamos legitimar a hierarquia, a autorresponsabilidade, realinhar o dar e o receber e agradecer em amor. Isso é pertencimento. Essa é uma força de transformação. A Dalva perguntou aqui como lidar com pessoas ingratas. Ela colocou aqui. Como saber lidar com essas pessoas que a gente sempre tem, né? Sempre aparece um, né? Sim. Sempre aparece sim. botar um cabelinho branco assim na gente. Aí ela perguntou aqui e também vou deixar aqui para vocês perguntarem, gente. Olha, vamos tirar dela aí que ela sabe. Então, pelo que eu acabei de colocar, e aí eu vou voltar um pouquinho, né? Algumas pessoas me perguntam qual o maior ganho que eu tenho com a minha profissão. Eu tenho vários ganhos. Um deles, talvez um dos maiores que eu tenho, é de olhar para a pessoa e saber que ela tem uma história de vida. E o que ela está fazendo comigo não é por causa dos meus lindos olhos. Às vezes ela nem me conhece. Ela nem sabe quem sou eu como pessoa, quais meus sentimentos, quais os meus temores, as minhas apreensões, as minhas alegrias. Ela nem sabe. Mas ela olha para mim com a lente que ela construiu na história de vida dela. E aí eu vou dar um exemplo. Então eu penso assim, se ela está me empurrando, se ela está me agredindo, se ela está sendo ingrata, o que aconteceu na história dela? Pessoas que empurram a gente são pessoas que têm tanto medo de se entregar que ela te agride para você não gostar dela. É uma defesa. Meu Deus! Eu já tô com você já me respondeu uma série de listas minhas. Então, é isso mesmo. Eu tô entendendo aqui o porquê de certas coisas, mas vamos embora. É isso mesmo. Então, assim, tá me agredindo e eu olho e diz assim, quem teve uma experiência, deixa eu contar rapidinho, eu estava dando aula, já né, no nível faculdade, e terceiro grau, e aí a aluna olhava para mim com um olhar chateada, de raiva. E eu pensando assim, eu tenho que abrir um canal com ela, eu tenho que buscá-la, porque ela está me empurrando. E eu sei que não sou eu, ela não sabe quem, não me conhece, ela não convive comigo. Aí teve um dia que eu deixei que ela fosse a última a entregar a prova. Eu olhei no olho dela e eu disse para ela o seguinte: quando você me olha, quem ou o que você vê? Meu Deus! Que te provoca tanta chateação. Ela desabou, porque ela começou a chorar e ela disse assim, até a voz da senhora me lembra a minha mãe. E ela tinha tanta mágoa da mãe. Então ela agredia a mãe dela em mim. Então quantas vezes a gente agride o marido, a esposa, os filhos, fala para o marido, para a esposa, para os filhos, o que nós não conseguimos falar para os nossos pais e para os nossos irmãos. Olha, a contabilidade é lá atrás. É lá atrás. E aí eu falei para ela assim, mas eu não sou a sua mãe. E que oportunidade você já teve para liberar perdão para sua mãe? Depois, anos depois, ela me mandou um e-mail lindo dizendo, hoje eu sou uma pessoa liberta. Então, se você lida com a pessoa ingrata, não é com você. É o que ela está fazendo com ela mesma. Primeiro, você precisa ter misericórdia. Né? Um olhar de misericórdia, de oração e se proteger. Porque também não vou ficar me permitindo ser agredida. Eu vou entender, mas não vai entrar em mim, vai escorregar.
Isso. Porque eu sei que não é para mim, são para as pessoas. Eu não sou a peça do quebra-cabeça que está faltando na história de vida familiar dele. Quem é o adulto, pai e mãe, que deixaram de fazer o que a gente acha que pai e mãe precisa fazer e que deixou mágoa? Então não é comigo. Então, assim, quem fez essa pergunta, tente lembrar que essa pessoa tem uma história, olhe com misericórdia e não deixe entrar no seu coração. Devolva para que ele vá buscar e acertar o quebra-cabeça que está faltando, a peça do quebra-cabeça que está faltando. Meu Deus! Forte demais, muitos ensinamentos. Mas pode continuar. Sim. Deixa eu colocar aqui, né, que eu acabei ainda, se alguém tiver perguntar, é que eu coloquei, se você é capaz de agradecer, você é capaz de amar. O amor vem depois da possibilidade de agradecer. Sabia disso? Que primeiro, né, a criança, o bebezinho, gente, quando ele termina, você amamenta o seu bebê recém-nascido, você percebe a carinha de gratidão, preenchido, que chega até a virar os olhinhos. Aquele é um momento de gratidão. Porque o amor pressupõe conhecimento. E essa criança ainda não conhece, ela está grata por estar sendo preenchida. Por isso que pode ser a mãe biológica, a mãe adotiva, qualquer um que esteja cuidando e amando aquele bebê, mas ele já está desenvolvendo o senso de gratidão. Então, a gratidão leva à capacidade de amar. A capacidade de amar nos leva a transbordar em ações para outras pessoas. Então, na sequência, vem gratidão, depois vem amor, depois do amor, vem o transbordar em ações. Tem uma irmã aqui perguntando, a Edilene, como fazer com que a pessoa que quanto mais você faz, mais você não é reconhecida. Quanto mais você faz por ela, mais você não é reconhecida por ela. Olha, então vamos lá, porque as pessoas são diferentes. Primeiro, a gente acabou conversando aqui, que é lá na experiência familiar que eu vou construir a lente e a capacidade de ser grato na vida. Ponto. Uma vez que eu sou grato, o que eu vou fazer ao transbordar não é uma contabilidade. É agradável? Claro que é agradável. No máximo é educação, a gente ensina para os nossos filhos, agradeça, diga muito obrigado. Porque é agradável. Mas a gente faz porque é agradável para a gente. Mas pode ser, Érica, que essa pessoa está fazendo, dando a vitamina que ela acha que o outro precisa. Mas será que é a vitamina que o meu marido está precisando, que minha filha está precisando, que meu colega de trabalho está precisando? De repente ela não está agradecendo porque você está fazendo algo que não é a linguagem de amor dela. Eu aprendi isso no livro. Isso. As 5 linguagens do amor. Lindo, lindo, lindo. Eu li esse livro. Então, de repente, dá uma semana de lives. Dá uma semana de lives. Com certeza, já é uma ideia para você aí, olha. Porque, de repente, o seu jeito de amar não toca o coração daquela pessoa. E apenas ela diz, tá bom, muito obrigada. Ou então nem responde nada. Porque, tipo assim, fez porque quis, mas não se sentiu tocado. Então eu tenho que ver isso. Será que o que eu estou fazendo realmente é a necessidade da pessoa ou é que eu acho que é? Então esse é o item que ela tem que responder. Outra, é a linguagem de amor dela ou não é? Outra, ela é uma vítima? As vítimas nunca vão... As vítimas são mártires na vida. Sabe? A vítima, ela trabalha pelo sacrifício, pelo suor, ela não se permite ter prazer na vida. Então ela nunca vai olhar para você e vai dizer,
Muito obrigada! Porque isso é muito prazeroso, isso é uma expressão de prazer. E ela sempre tem que ser aquela pessoa coitada, de que ainda a vida é sacrificada. Então, nunca, essa pergunta não tem uma resposta só. Eu dei no mínimo, tem pelo menos 4, né, hipóteses que ela vai poder olhar essas pessoas e vai dizer assim, bom, de repente não é o que ela espera, está necessitada, de repente não é a linguagem de amor dela, de repente não é, ela não me pediu, ou talvez é uma grande vítima na vida e ela não inconscientemente, ela não pode expressar prazer. E agradecer, porque na hora que a gente agradece, a gente fala, estou saciado. Muito obrigado, estou preenchido. E as vítimas são os eternos insaciáveis. São eternos pessoas vazias. Lembra da história da moeda? Sim. Volta lá. Então, as vítimas são aquelas que nunca se contentam. Se tá chuva, ela não se contenta. Se tá sol, ela não se contenta. Se levantou saudável, ela não se contenta. Então, não é por mim que ela não agradece. É por uma questão da pessoa. Minha amiga aí, ó, Camilinha tá perguntando, ó, Marisete, você acha que gratidão também é atitude ou é uma decisão? Mandar um beijo para Camilinha e também para Keila Torres. Sim, lá do Rio. lindas, 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 olha. Muito queridas. Muito... Amanhã vou estar fazendo live, ó, com a Camila. Já estou fazendo propaganda aqui, Érica. Amanhã ela vai estar aqui também comigo, a Camila. Nossa, então vamos ter Camila comigo, Camila com você. Olha que lindo. Então, a Camila e a Keila, né? Foram alunas muito queridas do curso de especialização aqui na Logos. Então, minhas alunas... Um sonho meu, um sonho. Isso, Então, muitas pessoas estão perguntando sobre o curso e elas, né, fizeram o curso, outros estão fazendo. É uma delícia aprender sobre família. Mas, vamos lá. A diferença, né, eu disse, a gratidão não é uma decisão, é uma maneira de ver a vida. É uma mudança de percepção da vida. É uma mudança de percepção positiva da vida. A depressão, ela interfere na percepção da vida. Porque a depressão, a pessoa tem um olhar negativo sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o mundo. Então, tudo que você fala assim, mas você é inteligente, ela não vê. Tudo dela é negativo. Mas a vida é assim, o mundo está assim. Então, ela nunca vai ver que as pessoas estão se curando de coronavírus. Ela só vê o negativo, só os que estão se internando, morrendo. Então, porque a doença, a depressão, ela faz isso, sabe? E a gratidão é uma lente de perceber a vida. Não é nenhuma decisão, é uma mudança de percepção. É um tratamento na percepção, de olhar a vida de outro ângulo. Por isso que é importante o tratamento. Meu Deus. Mais alguma pergunta? Tem. Tem aqui de Cristina perguntando como separar quando é só ingratidão ou tem alguma coisa de possessão demoníaca? Olha, quando é só ingratidão, como eu estou falando, né, que é a percepção de olhar a vida, você vai ver que vai aparecer em várias áreas da vida. A ingratidão vai aparecer em diferentes relacionamentos, com diferentes pessoas, em diferentes momentos da vida, em diferentes lugares, no trabalho, na igreja, na família, porque ela vê negativamente em qualquer lugar que ela estiver. Que a lente é comigo, aonde eu vou, eu estou levando essa lente. Uma questão espiritual, ela já é contextualizada. É uma situação que a pessoa está vivendo, contextualizado a afetações espirituais, aquele momento específico que ela está vivendo.
Então, para mim, a separação é a mesma separação que eu faço quando a pessoa me pergunta: é um distúrbio emocional ou é uma questão espiritual? Aí eu vou dizer assim, olha, um distúrbio emocional, ele não lê CNPJ, ele não lê CEP, ele não lê dias da semana, ele não lê calendário, ele não vê relógio. Então acontece de manhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Percebe a diferença? Agora, quando não é distúrbio emocional, ele é situacional. Para mim, essa é a grande diferença. As situações específicas que diferem o que é do emocional, o que é do espiritual. Tem mais um aqui. Márcia está perguntando como lidar e entender uma pessoa que tudo critica. Críticas destrutivas. Uhum. Já vendo que a pergunta sempre volta, né? Não é fácil a gente não personalizar. Porque alguém que critica, eu acabo ficando em dúvidas de mim mesmo. E achando que está falando de mim. Não. A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Tá cheio. Se a pessoa só critica, ela está se criticando. É o coração dela que é assim. Ela tá igual alguém vem, vai criticar meu casamento. Espera aí, do meu casamento eu que sei. Você sabe do seu. É verdade. Aí vem alguém falar, meu Deus, a fulana vai casar, que besteira que ela vai fazer. Opa, a boca fala, o coração está cheio. Você está criticando, falando, expondo que o seu casamento é ruim, que a sua profissão é ruim, que a sua família, na sua visão, é ruim. Eu acho que é uma frase de Freud, né, que diz que eu não sei se é dessa forma. Quando Pedro fala de João, eu sei mais de quem é João do que Pedro. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, é sempre aquele que só critica. Ele está falando é dele. Ele está falando é dele. Mas, então, assim, requer que a gente tenha muita firmeza daquilo que a gente é, porque só Deus sabe o que está no nosso coração. Mas ninguém. Então, só a gente sabe, né, da nossa boa intenção, da nossa história, da nossa forma de se posicionar na vida. Agora, se eu tenho dúvidas de mim, a crítica me dá uma rasteira. Então, por que eu perco meu coração grato? Porque eu tenho dúvidas de mim. E aí, a crítica vem tão feroz que parece que o outro verbaliza o que eu acho de mim mesma. Aí eu como a isca, e aí eu me afeto. Literalmente, eu me contamino com o vírus da outra pessoa. Meu Deus, olha aí. Minha gente, vamos se blindar, hein? Blinda aí tua mente, porque olha, não é fácil não. Tem outra pergunta aqui de Margarete. Ela pergunta assim, como faço se a pessoa não quer se tratar e acha que está sempre certa? Como agir, né, com uma pessoa assim? Porque assim, a gente não pode tratar pelo outro. E ela ainda disse aqui que teve que gritar ontem. Gritou. Não aguentou. Mas não sei se foi ouvida não, viu? Ela gritou para desabafar. Acho que ela gritou para não explodir. Porque, né, quem tem poder não precisa mostrar potência. Se você tem autoridade na sua fala, você não precisa gritar. Arrasou. Então, quem tem poder não precisa mostrar potência. Quem grita é porque não se sente com autoridade. Então, veja bem, não precisa gritar e vamos pensar vou responder de duas formas. Uma, às vezes, está doendo mais na gente do que no outro. E ninguém muda o jogo se ele estiver ganhando. Então, a pessoa não vai se tratar se eu estiver fazendo a manutenção do mau comportamento dele. Na hora que eu paro de fazer a manutenção, vai doer o suficiente e ela vai tratar. Só trata quando dói o suficiente.
Eu digo que tratamento psicológico é igual ir ao dentista, que a gente vai empurrando, até que chega um dia que você fala, não tem jeito, eu tenho que ir correndo. Mas, infelizmente, principalmente casal, sabe? Chega, às vezes, já com casamento no CTI. Às vezes a pessoa chega já com a ferida, muito ferido, aí vai nos dar mais trabalho ainda. Mas a minha resposta para ela é o seguinte: não retroalimenta o mau comportamento, porque senão vai doer mais em você do que na outra pessoa. Eu vou dar um exemplo, Érica, de repente, para ficar mais claro, que é muito comum em casamento. A mulher chega e diz: meu marido parece um filho. E ele não muda, ele não quer se tratar. Aí eu digo: deixa ele. Pare de ser mãe. Isso. Porque não existe filho sem mãe. No momento que você parar de ser mãe, você vai deixar de retroalimentar aquele mau comportamento e ele vai espernear, vai doer nele. Porque hoje está doendo mais em você. Então, o mau comportamento, infelizmente, é retroalimentado. E a pessoa precisa parar de retroalimentar para que doa o suficiente. E aí, essa pessoa, aí com certeza, vai buscar tratamento. Com certeza. Meu Deus, estamos já indo para o finalzinho. E eu queria que a senhora orasse. Eu acredito que só temos um minutinho. Tá. E já externar aqui minha gratidão por tanto ensinamento. Eu quero, né, sou grata a Deus por a sua vida e por ter essa oportunidade, por tantos ensinamentos e algo que vai me ajudar bastante. Mais ainda. Que bom, que bom. Mais ainda. Só para pegando esse finalzinho, né? Eu estou preparando um workshop online. Aí, de repente, você vai ter a oportunidade de fazer um workshop sobre luto. Luto, perdas, luto e rituais de intervenção das perdas. Então, assim, acho que vai ser bem bacana. Nós vamos fazer online para todas as pessoas poderem participar e a gente aprender a ajudar muitos que estão passando por muitas perdas. Não perdas só de pessoas, qualquer tipo de perdas, de jovialidade, de casamento, do marido que eu gostaria de ter que não existe, da família que eu gostaria de ter que não existe. Porque quando a gente zera o luto, a gente abre o coração para a gratidão. E fechando, Deus fica alegre com a nossa gratidão. Nada muda para Deus. A glória dele não vai aumentar porque nós vamos nos tornar gratos. Mas nós vamos ficar melhores em reconhecer, em honrar, em pertencer a Deus, em credibilizar a hierarquia, em aceitar humildemente que nós necessitamos de alguém maior. Então vamos sim agradecer e vamos orar. Vamos lá, obrigada, Senhor, porque são tantas alegrias que o Senhor tem nos dado. A primeira delas é a família que o Senhor escolheu para cada um de nós nascer. Obrigada, obrigada, obrigada. Que essas experiências familiares sejam a oportunidade das pessoas reconhecerem a tua mão, o teu cuidado. Que através da reconciliação com as famílias, cada um de nós, cada pessoa ferida, possa abrir o coração para te louvar, te engrandecer e ser grato por tudo que tu tem feito tem sido o melhor. Tudo isso eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Olha, Camila está dizendo aqui que se aproxima, não quer largar mais. Eu vou dizer aqui para ela, eu não vou largar mais, mesmo sendo do Nordeste. Tô coladinha agora, tô coladinha. Eu quero fazer os cursos, sim. E, claro, eu quero crescer cada vez mais em conhecimento para ser bênção, para o reino e para esse mundo aí fora. E Érica, eu gosto de dizer o seguinte, né? Que a minha profissão é o meu ministério. Eu amo a psicologia. Olha aquele largadão, mulher. Então, minha profissão tem sido o meu ministério. Estar com as pessoas, entender as histórias delas, me faz ser grata a Deus e ajudar com que as pessoas curadas, nós seremos servos melhores. É verdade. Né? Nós vamos adorar melhor,
através da cura, e a psicologia e a terapia de família sistêmica tem sido a ferramenta que Deus tem me dado a oportunidade de ajudar as pessoas a se curarem. Essa reconciliação e cura, como uma forma de abrir o coração para a gratidão a Deus. Dessa ferramenta eu não abro mão. Obrigada, querida. Tem um livro, né? Como é o nome do seu livro que eu vi? Sim. Tenho 2 livros. Tem o livro Isso. Descongelando o Tempo, que é técnicas para conselheiros e terapeutas de família. Já vou pedir o meu. Tô logo Então, dizendo. pode pedir que a gente manda para o correio. Vou E tem um entrar em livro contato. que é isso, e um livro chamado Amor Perfeito, a escolha sempre certa do parceiro. Uau! Então, principalmente para adolescentes, jovens e quem tem filhos adolescentes, quem tem filhos jovens, a pensar de uma maneira preventiva na escolha conjugal. Meu Deus! Gente, segue ela lá no Instagram. Logos.psi. Não, eu errei. Fala certinho aí. Logos.psi. LOGOS.PSI. Marisete Rodrigues. Pronto. Ai, meu Deus, eu queria estar aí coladinha para pegar mais coisas, mas as redes sociais nos aproximam. E sabe que eu vou Bênção ficar de coladinha, Deus, né? Olha, coladinha através das redes. Olha que bênção ter te conhecido. Bênção. Né? E com certeza eu quero fazer os cursos sim online. E você tem sido uma mulher que tem marcado, tem inspirado outras mulheres. E eu louvo a Deus por Deus ter tem levantado mulheres como você para ajudar outras a serem melhores. Deus te abençoe cada vez mais, faça prosperar cada vez mais o seu ministério e tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Gratidão. Me define. Beijinho. Tchau, tchau.